Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV atravessou a porteira da Fazenda da Figueira na hora certa que estava combinada para entregar a boiada, sendo recebida logo na chegada com festa e comilança. E agora é só o tempo de tirar as violas da sacola para entrar na folia e animar a dança, começando esta porfia com a anunciação da nossa prosa brideira do dia. A gente até já tinha falado isso aqui de uma maneira assim meio ligeira, mas o assunto é merecedor de prazo maior de pensamento e prosa para o seu perfeito entendimento e por conta disso vai ser destrinchado e esticado agora aqui nesta brideira. O caso passado foi que, de acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, as importações do setor leiteiro brasileiro, que tinham começado a diminuir, voltaram a aumentar em junho, chegando a um volume correspondente a 177 milhões e 900 mil litros. Repare o companheiro fazendeiro que este resultado representou um forte crescimento de 21,6% em relação a maio do ano presente, embora tenha ficado ligeiramente abaixo do que tinha sido registrado no período correspondente do ano passado. Na lista dos principais derivados comprados no estrangeiro pelos laticínios e distribuidores brasileiros, os que tiveram os maiores aumentos na quantidade importada foram os leites em pó, sendo que o integral teve alta de 31% e o desnatado de nada menos que 56%. Por outro lado, na mão contrária de direção desta mesma estrada, a exportação também melhorou, mas foi um pouquinho assim de quase nada. O total despachado agora lá para fora foi o correspondente a 4 milhões e 600 mil litros, ou só 3% a mais na comparação mensal, ficando ainda abaixo do resultado de junho do ano passado. Fazendo então uma conta simples de subtração, a balança comercial dos laticínios no período considerado ficou com um gigantesco saldo negativo de 173 milhões de litros. Ainda assim, essa imensa diferença entre o que foi comprado e o que foi vendido era maior ainda em maio, tendo sido reduzida aí em 31 milhões de litros, né? Pois então, a questão agora é de prestar muita atenção no lado do vento e no rumo que está sendo tomado pelo carretão. E aí, pelo que está se vendo, o caso está ficando ainda mais complicado, né? O problema é que hoje o valor dos produtos mais importados pelo Brasil já está maior aqui do que ali nos nossos principais fornecedores, que são a Argentina e o Uruguai. Além disso, estes nossos vizinhos de cerca e parceiros do Mercosul estão entrando na safra do leite. E apesar de alguns padecimentos dos produtores argentinos, vão ter fartura de mercadoria para vender e preço vantajoso para oferecer. E como a gente não vai ter maneira de fechar a porteira, o jeito então é se segurar no banco, porque de novo lá vem tranco. Por esse mundão do sertão brasileiro, ainda tem muito companheiro boiadeiro que investe um caminhão de dinheiro para ter na propriedade uma boiada da melhor qualidade genética e de maior beleza estética, mas acaba deixando, por conta da natureza, a produção de capim. E o resultado é que, no fim, esse gado não vai poder se desenvolver de acordo com a sua qualidade. Pois então, para garantir a produtividade do rebanho e a lucratividade da atividade, a recomendação é para o amigo pecuarista procurar a orientação de um especialista, participando aqui da nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor técnico do Portal DBO e colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. E no programa de hoje a gente vai ficar sabendo que o período de estiagem é a melhor oportunidade para combater as pragas e as invasoras na área de pastagem. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de Olho no Campo. O assunto nosso de hoje é: quais são as prioridades agora no período da seca que eu posso atuar? Eu vou dar algumas dicas importantes para você. Primeira, você tem cupim nas suas pastagens? A hora boa de você eliminar o cupim é agora, no período da seca. Entra com um trator, com uma lâmina na frente,
tá? E vai abarroando, vai quebrando. Se você não tiver lâmina, pode ser uma grade, passa a grade em cima do cupinzeiro e quebra ele. E aí, vem atrás, vem um funcionário, vem uma pessoa com fipronil granulado. E ele vai verificando se naquele cupim existia cupins. E tem atividade de cupim ainda. Se tiver, ele pega o dosador, 5 gramas, e despeja o fipronil no meio dos cupins. Outra dica importante: você tem pragas duras na fazenda? O que são pragas duras? São aquelas pragas mais arbustivas, tem a folha dela mais grossa, mais coriácea, a madeira, os galhos dela são retorcidos, são plantas, são arbustos muito difíceis de morrer. Essas são as pragas duras. Como é que se elimina uma praga dura? No toco. Você vem, passa o machado, passa um enxadão e corta a planta na base, bem próximo ao solo, o mais raso possível. E dá umas cortadas em cima do toco que ficou. Aí, em seguida, vem e aplica o picloram. Tá? Aplicou o picloram vai descer e vai até chegar lá embaixo na raiz e vai eliminar a sua invasora. Quer outra dica boa? Período de seca é hora de você construir cercas boas. Por quê? Porque o chão está seco. O buraco que você vai abrir não vai ceder, a terra não vai estar mole. A estaca que você firmar e alinhar, ela vai ficar firme e forte ali, e a cerca sua vai ficar muito boa e definitiva. Tá? Então, o trabalho normalmente de cerca feita no período da seca fica uma cerca de muito mais qualidade. Quer outra dica? O entorno de bebedouro, o entorno de coxiçal também precisa, às vezes, de pissarra. E ele a pata do gado vai escavando e aquilo vai ficando cada vez mais baixo. A hora de você entrar e arrumar e fazer essa arrumação toda é agora. Vamos aproveitar o período de seca e vamos fazer as coisas certas na hora certa. Espero que você tenha gostado e continue nos acompanhando. Até a próxima, se Deus quiser. Com o compadre Raimundo indo na frente tocando berrante e o seu Zé Vicente no fundo cuidando da culatra, a comitiva está na estrada desde o levante do sol, ainda lá na Fazenda da Alvorada. E a peonada até poderia seguir adiante com a jornada, mas para não castigar a boiada, a hora é recomendada para fazer aqui uma parada ligeira. E tendo ainda muita coisa importante para contar, a gente vai demorar só um instante para voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com o tempo andando desembestado na sua carreira costumeira de ficar sempre apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é o mais ligeiro, o companheiro boiadeiro pode nem ter reparado, né? Mas a metade derradeira do ano já está estriada e bem andada no calendário. E o resultado é que o vento já está mudando de lado no nosso mercado pecuário brasileiro. O caso que tem para ser contado é que, com a oferta de boiada terminada ficando cada vez mais apertada, porque a safra do capim já chegou ao fim e o confinamento ainda não tem quantidade suficiente para garantir o abastecimento, o que está acontecendo é que a nossa praça boiadeira já fez o devorteio e agora está embicada na subida da ribanceira. Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito do rumo que o carretão vai pegar no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dele, que fica em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Pedro, para nós e para a nossa imensa audiência do Brasil inteiro. É um privilégio e uma satisfação muito grande ter mais uma vez a sua presença aqui no nosso arranchamento internet, né? Muito obrigado, seja muito bem-vindo, como sempre. Eu que agradeço, Sidney, estar mais uma vez aqui com vocês. Depois aí de um tempinho viajando, um tempinho de férias, indo pelo Campina Brasil também.
Tá de volta aqui, muito bom. A gente reparou que você não estava aparecendo aí. Bem-vindo de volta. Ô Pedro, com o mês de julho já tendo sido vencido na sua primeira terça parte, né? Qual é o balanço que vocês estão fazendo aí na Scott a respeito do que aconteceu com o preço do boi gordo até agora? Eu estava até brincando com o Scott essa manhã, falando aí que eu voltei das férias, voltei do confine e trouxe notícia boa para o pecuarista. Claro que não tão boa assim, mas aquele cenário que a gente estava vendo de safra de boi, muita oferta, boi para todo lado, não sabia o que fazer, aquele preço derretendo já mudou bastante. A gente já está vendo um preço bastante firme. Aqui em São Paulo, trabalhando aí nas faixas dos R$220 por boi comum, até 227, 230 em relação ao boi China, e a gente começa a ver até as escalas de abate mudando um pouco, trabalhando um pouco mais curtas, aí na faixa dos 10 até 15 dias aqui para São Paulo, afetando a maior parte das praças pecuárias, aquele cenário um pouco mais diferente, né? Acabou a safra de capim, porém, começa agora a pensar um pouquinho aí na saída dos bovinos de confinamento, né? Como é que está hoje, né? Como é que estão hoje aí a oferta de gado terminado e a programação de abate do frigorífico nas principais regiões de criação e comercialização de animais no Brasil, hein, Pedro? Exatamente, estava até conversando com alguns amigos, né, e eles observaram realmente esse enxugamento, né, com relação às ofertas para esse período, o que é bastante comum. Então, o cenário aí começa o segundo semestre trazendo até firmeza para a cotação da arroba do boi gordo, que veio de sucessivas altas, até para essa semana a gente deve ver mais algumas altas, quinta e sexta-feira ainda para rolar, e a gente já começa a observar esse enxugamento, não tão assim, a gente não pode falar que está faltando boi, que não tem mais boi para nenhuma região, não dá para falar isso, a gente está falando até de um ano de recorde de abate, né, para esse período. A gente viu o primeiro semestre aí, produção de carne bovina muito aguda, tanto que a exportação veio de recorde atrás de recorde primeiro semestre de exportação e produção de carne bovina, e deve seguir essa toada até o final do ano. Porém, a gente já começa a observar, né, por conta do período que a gente está passando, o enxugamento da questão da oferta de bovinos. Ô Pedro, quando é que as boiadas engordadas no confinamento vão começar a chegar no mercado aí em maiores quantidades, hein? A gente já deve começar a ver saindo em maiores quantidades para esse mês de julho e até o próximo mês, né, agosto, começar a questão das ofertas dos bovinos provenientes aí do confinamento. E a gente deve ter um segundo giro maior em relação a esse primeiro giro. Para esse ano a gente trabalha até com um gado confinado, um volume de gado confinado recorde, né, nunca antes visto aqui no Brasil. E segundo os dados do Confina Brasil, né, até pegando aqui um pouquinho um assunto um pouco mais quente, analisando aqui previamente os dados que a gente tem, é claro que ainda tem mais 3, 4 meses do projeto para a gente ver esses dados realmente, a gente já consegue ver uma alta aí de 17% desse volume de gado confinado em relação ao que a gente estava vendo para 2023. Então a gente deve ver já para julho e agosto começar a aparecer esse gado confinado com um volume mais expressivo do que foi no ano anterior. É claro que o momento é diferente, né? Que a gente estava falando do ano passado, agosto, setembro, foi marcado por aquele derretimento do preço da arroba do boi gordo por conta da oferta, mas aí foi uma questão climática que pesou bastante, a questão das chuvas prolongando um pouco mais e chegando nesse período para ter uma oferta muito grande. A gente deve trabalhar com oferta de gado confinado maior, porém não tão significativa assim para derreter o preço para esse momento. O Pedro, com a previsão aí de uma melhora na demanda, né, no consumo, como é que vai ficar aí essa relação carne disponível no mercado, demanda e preço nesse prazo curtinho que está bem aqui na nossa frente? Exatamente, ainda pensando, né, nessa diminuição da oferta, todo mundo, vai ter boi para toda essa demanda que está vindo, porque quando a gente fala de exportação, a exportação está muito positiva. Como eu falei, a gente está batendo recorde de volume exportado, 1,29 milhão de toneladas de carne bovina exportada esse primeiro semestre, então vem bastante aquecido. Mas não só a exportação, a questão do consumo interno vem bastante aquecido e a gente pode ver isso com relação aos preços pagos pela carne para o consumidor final, né? Para a gente que está comprando ali no mercado, a gente não vê as quedas tão bruscas assim como aconteceu o derretimento da queda da arroba do boi gordo para o primeiro semestre, isso acabou não passando para a carne. Isso demonstra que o consumo interno vem positivo, vem recuperando aquele cenário terrível que foi durante a pandemia. A gente já consegue ver um cenário de recuperação para esse consumo interno que já vem se adequando mais a essa demanda, né? Essa oferta de bovinos que a gente está tendo. É óbvio que esse período a gente tem uma diminuição dessa oferta de bovinos, uma produção de carne que deve vir um pouquinho menor para esse segundo semestre, o que deve trazer aí uma recuperação da arroba do boi gordo. Vai atender, sim, a gente tem
A questão da produção de carne vai atender ao que a gente tem para demanda. Pensando aí no final de ano, questão do 13º, as bonificações que costumam acontecer mais para frente, né? Não pensando para agora, a gente deve ter um consumo bastante positivo que deve aí trazer ganhos na arroba do boi gordo, pensando até mesmo em um cenário, um ponto de virada do ciclo pecuário, que a gente já começa a enxergar até mesmo pelos preços da reposição. É isso que eu ia te perguntar agora, né? A oferta de vacas de descarte caiu e a procura por bezerras de desmama subiu, né? Qual que é o significado disso para o mercado, hein, Pedro? Exatamente. Pegando aí, né, o que a gente está tendo? Todo mundo está com a atenção do bezerro. Até estava conversando com alguns amigos que produzem, eles falaram, nunca tive tantas ligações do pessoal procurando bezerro para esse momento. E o que acontece? Todo mundo está enxergando uma necessidade de busca para aproveitar os preços que possivelmente devem vir mais altos para o próximo ano. Todo mundo falando em virada do ciclo pecuário, o pecuarista já começa ali a se animar. E a gente vê até boitéis buscando comprar bezerro para garantir aí uma arroba, né, uma rentabilidade maior quando tiver um preço mais caro, quando esse bovino já estiver aí na produção final, né, já terminado. E a gente começa a ver uma busca muito grande para produzir esse bezerro. Então, o pessoal segurando um pouco mais de bezerro, vindo atrás de fêmea, querendo garantir a matriz para ter esse bezerro cada do próximo momento. E o pessoal também já correndo atrás do bezerro para garantir um animal terminado mais barato daqui para frente. Tá certo. Pedro, muito obrigado por mais esta sua participação aqui no nosso programa. Bem-vindo de volta, né? E abração para você e até a próxima. Muito obrigado, viu, Sidney? É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Até a próxima. E veja a seguir. O boi sumiu e para onde ele foi ninguém sabe e nem viu, mas justamente nesta hora de carestia de mercadoria, o povo agora está querendo mais carne aqui no nosso terreiro e lá no estrangeiro. E o resultado é que a nossa Praça Boiadeira está de novo subindo a ribanceira em desabalada carreira. Não vai demorar nada e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Agora que a boiada está engordada, chegou a hora de fazer a negociada e tirar proveito do bom trabalho que foi feito. Mas antes de pôr o gado no caminhão e pegar o estradão, o amigo tem de tomar atento do andamento do mercado para ter argumento na negociação. E para adquirir essa informação é só prestar atenção no noticiário e no nosso comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. A gente tem falado isso aqui, dia sim e outro também, e não é mais novidade para ninguém, que o estoque de boi de capim faz tempo que chegou ao fim e no confinamento ainda não tem gado terminado em quantidade suficiente para fazer o abastecimento do mercado, né? Por outro lado, a demanda por carne continua melhorando aqui no nosso terreiro e principalmente no estrangeiro. Tanto que o volume despachado lá para fora, agora na primeira semana de julho, chegou a 54.200 toneladas, o que dá uma média diária de 10.800 toneladas. Pois repare bem, a companheira boiadeira, que este resultado representou um fortíssimo crescimento de 41,6% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o preço continua mais pesado do que martelo jogado no rio, tendo afundado agora para pouco mais de 4.400 dólares por tonelada, com queda de 6,4%, fazendo a mesma comparação. De qualquer maneira, por conta do aumento da procura aqui no estado de São Paulo, o gado destinado à exportação acaba de ser reajustado para R$ 227 por arroba, isso falando em preço bruto, né? Para o animal comum, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 16 dessas praças consideradas e só em uma ela caiu. E sem mais enleios nem devorteios, a gente registra que a lista das arribadas foi comandada pelo oeste da Bahia, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 205 e a vaca para R$ 190, para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sul baiano, o macho aumentou para R$ 200 redondos e a fêmea também para R$ 190. No norte das Minas Gerais, o boi pulou para R$ 210 e a vaca para R$ 190. No sul do estado, o macho foi para R$ 205 e a fêmea para R$ 185. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi foi levantado para R$ 220 e a vaca para R$ 200. Em Dourados, o macho está saindo também por R$ 220 e a fêmea por R$ 205. Em Três Lagoas, a vaca avançou para R$ 196.
Em Redenção do Pará, o boi melhorou para R$ 195. Em Goiânia, a capital do Goiás, o preço mínimo da fêmea agora é R$ 194. No sul do estado, a fêmea já não sai mais por menos do que R$ 198. A vaca também subiu sozinha no norte do Tocantins para R$ 178. No Acre, a fêmea despiorou para a mixaria de R$ 167. No Espírito Santo, os preços novos agora são R$ 205 para o boi e R$ 190 para a vaca. No Rio de Janeiro, o comprador de gado já está sendo obrigado a pagar pelo boi R$ 217. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho foi reajustado para R$ 8,65 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 259,50 se o negócio fosse em arrobas, enquanto a fêmea passou para R$ 7,80 o quilo ou R$ 234 a arroba. No Oeste Gaúcho, o boi foi também para R$ 8,65 o quilo ou R$ 259,50 a arroba, e a vaca encareceu para R$ 7,75 o quilo ou R$ 232,50 por arroba. Já no noroeste do Paraná, a fêmea foi derrubada para R$ 202, falando aqui em arrobas, né? Com o sol quase descambado no Chapadão, olhando a lua já anunciando a sua presença do outro lado do céu, eu desapiei do meu alazão tostado, tirei o chapéu e lavei o poeirão da estrada na água gelada do Ribeirão. Aliviado da lida e descansado da vida, descalcei do pé a botina ranchedeira, puxei a cadeira espreguiçadeira para a soleira do meu ranchinho e fiquei ali sozinho, apreciando a beleza da natureza no entardecer do sertão. Um pouco da lida e da vida do boiadeiro, da alegria, da singeleza, da pureza e da simplicidade da poesia sertaneja, é isso que os companheiros e companheiras boiadeiros ou não vão encontrar nas mais de 800 prosinhas rimadas como esta que acabou de ser recitada, com a mesma embocadura e qualidade que eu mesmo escrevi pela minha mão e hoje estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, cuja intenção é fazer a celebração da nossa verdadeira cultura roceira brasileira. Se o amigo e a amiga gostaram e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a estrada esperando para ser vencida numa nova jornada que está para ser começada na lida, a gente vai fazendo aqui a despedida, prometendo voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.